Está começando o Prós da Semana, sua atualização semanal e acompanhamento aí da safra do Brasil, das principais culturas de grãos aí que a gente tem no Brasil. Antes de mais nada, gostaria de convidar você a nos seguir nas redes sociais, no @CassianoAgro, no @AgroDepende, aí lá no Spotify, nos dar 5 estrelinhas, curtir lá nossos episódios, botar para baixar, lembrando que mesmo tu não sendo premium, tu consegue baixar os episódios do Agro Depende e ouvir offline. Isso é muito bom para quando a gente tá aí na corrida, no dia a dia. Então, se tu ir lá, tu nos seguir e colocar para baixar automaticamente, então tu sempre vai ter os episódios do Agro Depende para olhar. E também, claro, a gente está disponível no YouTube, lá onde é que tu, tanto no YouTube quanto no Spotify, tu consegue também ver o episódio, né? Então, onde a gente está mostrando o relatório. Então, fique à vontade aí para olhar onde tu acha melhor. E também convidar você a participar da nossa comunidade do AgroDepende, onde a gente conversa, tira dúvidas e principalmente tu tem acesso a esse relatório que eu estou apresentando aqui para vocês semanalmente, de forma atualizada e antecipada até mesmo. Então, vai lá, nos segue, pede para participar do grupo. Basta para tu participar do grupo, tu seguir nas redes sociais, tanto no @CassianoAgro quanto no @AgroDepende, e mandar um direct lá pedindo aí a questão que quer participar da comunidade. Lá a gente vai disponibilizando aí o relatório semanal. Bom, então vamos para o relatório. Começando aqui o relatório, falando um pouquinho do acompanhamento da safra da semana 29 agora de março até dia 4/4 agora. Num panorama nacional geral aí, as condições gerais que a gente tem, então o arroz fechou já com 54,8% da área nacional colhida, o feijão primeira safra 73,5% da área colhida, milho também 51,3% da área colhida, milho safra, né? Já do soja a gente tem mais de 82% já da área colhida, e o milho segunda safra, o milho safrinha, a semeadura dele praticamente está finalizada, atingindo 99,2% da área plantada. Falando um pouquinho da região sul, então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o tempo seco favorece a colheita do arroz e a maturação da soja. Já no Paraná, o tempo seco impulsionou a colheita, mas o retorno recente das chuvas, especialmente no oeste, ajudou a mitigar um pouco o estresse hídrico que estava acontecendo no milho. Então, nas regiões mais altas, mais no sul ali, o tempo seco ajudou com que a colheita da soja se desenvolvesse um pouco mais, e na região, principalmente o oeste ali, as chuvas auxiliaram no desenvolvimento, principalmente do milho safrinha. Vindo para o Sudeste, então, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a gente quase não conta porque não tem tantas áreas, né? Mas em São Paulo, o clima estável tem favorecido a maturação das colheitas da soja. Em Minas, a colheita avançou bem com a melhora das condições, com um ponto de atenção. Em São Paulo, pode haver restrição hídrica do milho segunda safra devido à baixa umidade do solo e temperaturas elevadas, porque lá atrasou mais para o plantio também do milho, muito ligado com as chuvas que deu um tempo antes. Então, isso pode estar prejudicando agora nesse momento. Falando um pouquinho da região do Mato Pibapá, na Bahia e no Tocantins, as chuvas frequentes têm dificultado a colheita e elevado a umidade dos grãos, que é uma coisa que agora, nessa época, é frequente acontecer, dos outros anos também, não é sempre que a gente tem anos secos no momento da colheita, né? Geralmente a colheita da soja ela está um pouco ligada, vamos dizer assim, na época das chuvas. No Piauí, as chuvas recentes beneficiaram lavouras tardias que sofriam com déficit hídrico. Já no Pará, o excesso de umidade chegou a prejudicar algumas lavouras de milho. Certo? Então, isso aqui é um resumo geral para a gente fazer uma introdução. E agora a gente vai falar especificamente de cada cultura em cada região. Então, falando primeiro do soja, a gente tem 82,1% aí de toda a área do Brasil colhida. O cenário nacional é de finalização das principais regiões produtoras, com gargalos pontuais devido ao clima. Lembrando que aqui na região sul, a colheita está
a todo vapor, vamos dizer assim, né? Alguns outros locais ainda está tendo outras colheitas, que talvez a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, falando específico de cada região, como está a questão dos gráficos para cada região de todas as culturas, mas isso pode ser que é um episódio que vai vir para frente. Então, coloca aqui nos comentários se tu queria um específico de cada região, se tu gostaria que a gente falasse mais especificamente da soja, por exemplo, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Mato Piba, no Sul. Então, é algo que a gente está pensando em fazer, e se tu quer que a gente faça isso, né, que tenha um específico para tua região, comenta aqui, coloca nos comentários, que isso é sempre interessante para a gente saber que vocês estão também nos acompanhando e querendo conteúdos mais específicos, né, para a região. Então, de forma geral, Mato Grosso, a colheita praticamente encerrada, restando apenas áreas residuais no extremo sudoeste. Mato Grosso do Sul, operação em fase final, restando poucas áreas aí para conclusão. E em Goiás, avanço limitado pela persistência das chuvas e alta umidade. Então, que é uma questão que a gente está vendo já há algumas semanas, podemos dizer assim, que as chuvas estão atrapalhando tanto a colheita quanto da soja, né, quanto também o plantio do milho safrinha. Já na região sudeste, pegando em Minas Gerais, um bom avanço operacional, aproximando-se da reta final, que também foi castigado um pouco pelo excesso de chuvas. E São Paulo, cerca de 75% da área colhida sob clima estável, então que vai auxiliar aí no desenvolvimento dos próximos dias da colheita. Já na região do Mato Piba-Pá, Bahia, colheita alcança 70% da área, mesmo com a ocorrência de chuvas. Piauí, diminuição das precipitações permitiu que a colheita atingisse 2/3 da área total do Piauí. Tocantins, as chuvas frequentes elevaram a umidade do grão e atrasaram os trabalhos. E no Maranhão, a colheita concentrada nas regiões sul, leste e central. Pegando aqui para a região sul, Paraná na reta final da colheita, favorecida pelo tempo seco, que era a região sul aí, que a gente comentou anteriormente, que estava faltando um pouco mais. E Rio Grande do Sul, a colheita está em estágio inicial. Nessa época 2%, está evoluindo com o ritmo desacelerando devido à priorização de outras operações na semana. O que a gente está vendo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, tanto nessa última semana, pegou bem umas chuvas, né? A gente tem o Rio Grande do Sul, a região sul, que está colhendo primeiro esse ano, em alguns casos, está colhendo arroz ainda. Na região norte, sim, já está um pouco mais aceleradas as colheitas como um todo, então a gente está vendo um desenvolvimento, porém teve chuvas agora nos últimos dias que acabou pegando meio que o estado inteiro, deixando as máquinas paradas um pouco, então isso pode estar afetando também, certo? Vindo aqui no nosso gráfico para falar da soja, então a colheita. Aqui a gente pode ver a colheita da soja Brasil, então pegando a média dos 12 estados. O amarelo é dessa safra, né? O verde aqui é safra passada e o preto a média de 5 anos. O que a gente pode ver? Teve uma evolução semanal da área colhida no Brasil de 7,8 pontos percentuais. Tá? Então a gente teve uma evolução boa da quantidade colhida, da quantidade de área colhida, né? Então pulou aí em torno de 75, mais ou menos, pulando para 82. Em comparação com a safra anterior, a gente está um pouco atrasado, está 3,2 pontos percentuais abaixo, né, comparado ao ano passado. Porém, na média dos últimos 5 anos, a gente está 0,7 pontos percentuais acima. Então, mantendo aí a média, pelo menos, dos últimos 5 anos. Quando a gente vai pegar e olhar aqui mais especificamente a questão de como está a questão fenológica, né, das plantas, né? Então, a gente pode ver que 82% já está colhido, 12% está em maturação, 5,1% em enchimento de grão. Então, a maior parte ou está colhida ou está indo para a colheita agora nos próximos dias. Aqui a gente tem alguns relatórios, deixa eu aproximar aqui para ficar um pouco melhor para vocês verem. Tem, por exemplo, aqui na região centro-oeste, Mato Grosso com 99% da área colhida, Mato Grosso do Sul 95% e o Goiás com 94%. E qual a maior
desenvolvimento, evolução semanal do Mato Grosso e Goiás, Mato Grosso com 7%, Goiás com 5%. Quando a gente vai pegar São Paulo e Minas, a gente está falando aí de uma evolução em Minas de 12 pontos percentuais, em São Paulo de 20 pontos percentuais, então Minas Gerais fechando com 86% da área colhida e São Paulo com 95%. Vindo para a região do Matopibapá e Maranhão, 45% da área colhida, Tocantins 85%, Piauí 66%, Bahia 70%. E aqui no sul, então, a gente pega aí Paraná com 91% da área colhida, Santa Catarina com 41% e Rio Grande do Sul com 40% da área colhida. Lembrando que para tu conseguir ver um pouco melhor esses resultados aí, esses dados, a gente tem o nosso relatório, né? Esse relatório a gente disponibiliza aí dentro do nosso grupo lá do WhatsApp. E daí tu consegue ver os gráficos atualizados de uma forma mais clara, né? Um pouco mais especificamente, mais claro, uma forma mais aproximada. Vindo para o milho primeira safra, então a colheita avança, dividindo a atenção das máquinas com a safra de soja. Na região sudeste, em Minas, aí um avanço limitado, 25% da área, pois a prioridade tem sido a soja. E São Paulo, aproximadamente 75% da área colhida, favorecida pelo clima estável, como na soja. Região do Mato Piba, na Bahia, então, cerca de 1/3 da área total foi colhida até o momento. Já na região sul, no Rio Grande do Sul, cerca de 90% da área já foi colhida. No Paraná, o tempo seco impulsionou a evolução da colheita, que está em fase final. E Santa Catarina, aí, colheita próxima da finalização com resultados variáveis entre as regiões. E lembrete, siga nós no Instagram, aí, tanto o Cassiano Agro quanto o Agro Depende. A gente sempre está lá criando conteúdo, desenvolvendo para vocês. Pegando os gráficos aqui do milho primeira safra, a gente teve uma evolução semanal, então, comparado à semana passada, né, de 5,6 pontos percentuais. Então, podemos dizer que pulamos de 45% para 51%. Estamos um pouco abaixo comparando a safra anterior. Estamos 7,9 pontos percentuais abaixo da safra anterior e 3% aí, pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Então está atrasado, muito desse atraso ligado com a questão de Minas e São Paulo, principalmente, que deram uma atrasada aí no geral, né? Vindo para a parte fenológica, então 51,3% colhido, a maior parte, 26% em maturação e 15% ainda em enchimento de grão, e o restante, em torno de 6, 7% em floração ou em desenvolvimento vegetativo ainda, ok? Aqui a gente também tem os gráficos, então, de mais específico de cada região, né? Então, a colheita de milho primeira safra na região centro-oeste temos apenas no Goiás, que está em torno de 5%. Na região sudeste, Minas Gerais, 26% e São Paulo, 75% aí da sua área colhida. São Paulo aqui, ó, uma questão que eu já havia comentado, esse pulo que ele dá, muito ligado com as chuvas que estavam dando agora, possibilitou a colheita, né? Então, a gente tem uma evolução semanal em São Paulo de 35 pontos percentuais, enquanto em Minas a gente só tem de 5%, né? Mas mesmo com esse boom, vamos dizer assim, de 35%, a gente ainda está abaixo da média dos últimos 5 anos, 16 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos e 21% abaixo da média aí, da safra anterior. Quando a gente vai vir aqui para a região sul, a gente tem Paraná com 91% colhido, né, do milho, Santa Catarina 94,2%, Rio Grande do Sul 90%. Então, tivemos no Paraná uma evolução semanal de 4%, estamos 2 acima da média anual, né? Santa Catarina, uma evolução de 5% e acima de 6 pontos percentuais acima da média dos últimos 5 anos. E no Rio Grande do Sul também estamos 2 pontos percentuais aí acima de evolução semanal e 6,4 pontos percentuais acima da média dos últimos 5 anos. Já vindo para a região do Mato Pibapá, então, a Bahia apenas que acaba participando agora, nesse momento, né? A gente tem aí 32% da área colhida,
um pouco abaixo, aí 5 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos e uma evolução semanal de 6 pontos percentuais. Falando um pouquinho do milho segunda safra. Milho segunda safra, a gente tem 99,2% já semeado. Então, praticamente está plantado aí o milho segunda safra. A cultura, então, está estabelecida e entra em fases críticas de desenvolvimento. Na região centro-oeste, então, Mato Grosso, ótimo desenvolvimento impulsionado pelas chuvas recentes. Já no Mato Grosso do Sul, plantio próximo da conclusão, restando áreas aí no oeste e no centro-norte. E Goiás, clima favorável, mas com alerta para maior incidência aí de pragas. Já na região sudeste, Minas Gerais, plantio em fase final, porém com grande parte da área semeada fora da janela ideal, que entra aquela questão que a gente tinha comentado, que as chuvas atrasaram a colheita do soja, atrasando a colheita do soja, a gente tem um atraso no plantio do milho safrinha, e atrasando o início do plantio do milho safrinha, tu pode sofrer aí mais facilmente, vamos dizer, o potencial da tua lavoura diminui e possivelmente tu não vai conseguir plantar na janela ideal, que é onde aqui entregar mais produtividade. Vindo para a região do Mato Pibapá, Tocantins, desenvolvimento favorecido por chuvas regulares, e já no Pará, o excesso de umidade causou danos foliares e radiculares em áreas pontuais, mas as condições das lavouras de safrinha são, em geral, boas. Na região sul, só o Paraná acaba participando aqui do milho safrinha, né? O retorno das chuvas, especialmente no oeste, mitigou parte do estresse hídrico e térmico aí anterior. Então, estava sofrendo o milho safrinha lá, tanto com falta de chuvas, quanto com excesso de calor, e essas chuvas que vieram agora conseguiram ajudar a amenizar um pouco esse problema, né? Vindo então para os gráficos, aqui a gente pode ver que teve uma evolução semanal de 3,7 pontos percentuais. A comparação com a safra anterior está praticamente igual, 0,1 pontos percentuais acima, e comparação no médio de 5 anos também praticamente igual. O fechamento está similar, né, de todos os outros. Vindo para a questão do desenvolvimento fenológico, a gente tem aí 67% praticamente da área em desenvolvimento vegetativo, já temos 29% em floração e uma menor parte aí em emergência e enchimento de grão. Então podemos dizer que a maior parte ainda está em desenvolvimento vegetativo e a outra maior parte está em floração. Falando um pouquinho então sobre o arroz, 54,8% colhido, progresso significativo aí nos estados do sul e boas condições do centro-oeste e norte. Quando a gente vai ver a região centro-oeste, então, Mato Grosso teve um bom desenvolvimento, beneficiado pelas chuvas. Os grãos colhidos apresentam excelente qualidade, inteiros acima de 55%. Região do Mato Pibapá, Maranhão aí com lavouras de sequeiro em boas condições, variando entre desenvolvimento vegetativo e maturação. E já aqui na região sul, Rio Grande do Sul, com tempo seco, favorecendo a colheita e maturação dos grãos. Em Santa Catarina, praticamente encerrando aí, concluindo a colheita. E no Paraná, 80% das áreas já colhida com grãos em boas condições. Lembrando vocês, a gente está disponível lá no YouTube, então vai lá, procura Agro Depende, que lá tu consegue ver aí o episódio completo aqui do Prosa da semana, onde tu pode pegar e ir acompanhando os relatórios conosco. Vindo aqui para os nosso gráfico do arroz, então, a gente tem nessa safra 25-26, 54,8% já colhido, uma diferença aí negativa. Estamos atrás 6,6 pontos percentuais em comparação à safra 24-25 e estamos na média aí dos últimos 5 anos, um pouquinho abaixo da média, mas praticamente na média dos últimos 5 anos. Porém, a gente teve uma evolução semanal bem interessante, atingindo 15,3%, então é uma elevação alta, vamos dizer assim, né, que acabou acontecendo. Vindo para a questão fenológica aí das lavouras, a gente tem o arroz
a maior parte sendo colhida, né, 54,8%, 31% a gente tem em maturação e 10% em enchimento de grão, e o restante em floração e desenvolvimento vegetativo. Mas a maior parte ou já foi colhida ou vai ser colhida agora nos próximos dias. Então a gente vai ter uma aceleração aí das colheitas. Quando a gente vem aqui nos gráficos regionais, colheita do arroz centro-oeste, então, Mato Grosso, a gente está com em torno de 38% da sua 38,5% da sua área colhida aqui em amarelo. Goiás já atingiu 100% da sua área colhida e a média aí brasileira, né, 54,8% já pegando território nacional. O que isso nos mostra? Que a evolução semanal que a gente teve no Mato Grosso foi em torno de 12,6%, então se desenvolvendo muito bem, mas mantendo a média aí dos últimos 5 anos e um pouquinho abaixo aí da média do ano anterior. Quando a gente vai cair aqui para a região, para soja, para colheita na região, colheita do arroz na região sul, a gente tem aí 91% no Paraná, 41% em Santa Catarina e 40% no Rio Grande do Sul. Então, atingindo esses patamares, a gente teve uma evolução aí de 9 pontos percentuais no Paraná, né, uma evolução semanal. Em Santa Catarina, 3,4 pontos percentuais, evolução semanal. E no Rio Grande do Sul já teve um salto, né? A gente teve aí um salto de 18 pontos percentuais comparado à semana passada, e estamos a 12 pontos percentuais acima da média aí dos últimos 5 anos. Então, realmente está mais acelerada a colheita esse ano do arroz aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente vem para a região do Mato Piba-Apá, a gente tem Maranhão e Tocantins participando. Maranhão 5 pontos percentuais aí de evolução semanal e Tocantins 12 pontos percentuais, ambas abaixo aí da média dos últimos 5 anos, mas está tendo uma evolução bastante interessante. Vindo para o feijão, primeira safra, então temos 73,5% colhido, lavouras remanescentes concentradas no Nordeste e em áreas de maior altitude do Sul. Então, pegando a região do Mato Piba-Apá, na Bahia, chuvas dificultam a colheita, que estão 88% já concluídas, e interferem a qualidade dos grãos. Já no Piauí, chuvas beneficiam áreas tardias no Sudeste, que sofriam aí com déficit hídrico. Vindo para a região sul, Rio Grande do Sul, o clima estável permitiu o avanço nas áreas remanescentes do Planalto Superior, e em Santa Catarina, próximo da conclusão, grãos tardios apresentam melhor qualidade devido ao tempo mais seco. E convidar você também a nos seguir aí no Spotify, baixar, botar para baixar automaticamente aí o Spotify, né, os episódios do Agro Depende automaticamente, que tu vai poder ouvir offline aí, sem problema algum, mesmo sem ser premium. Então aí fica a dica para vocês. Vindo para os gráficos do feijão, então, comparado aí a semana passada, a gente teve uma evolução de 4,1% da área colhida, né, do feijão aqui no Brasil. Em comparação à safra anterior, a gente está um pouco atrasado. Ano passado, a safra passada estava 3,6 pontos percentuais acima do que estamos hoje, porém, estamos na média aí dos últimos 5 anos. Vindo para a questão fenológica das lavouras, a gente está com 74% praticamente da área colhida, 10% em maturação e 12% em enchimento de grão. Então, está praticamente tudo finalizado, 4% em floração, menor parte, mas podemos dizer que está tudo se encaminhando aí para vir para a finaleira. Pegando por região, então, Centro-Oeste e o Goiás fechou já as áreas, 100% das áreas colhidas. Na região do Mato Piba-Apá, Piauí está com 12% apenas das áreas colhidas, a recém começou a colheita do feijão lá, e Bahia já fechando 88% das suas áreas colhidas. Quando a gente vai pegar aqui no Sudeste,
a região sudeste, então a gente tem Minas e São Paulo já praticamente 100% das suas áreas colhidas já há alguns dias, e vindo para a região sul, a gente tem o Paraná com 100% das áreas colhidas, Santa Catarina com 94% e Rio Grande do Sul com 78% das suas áreas colhidas. Rio Grande do Sul com aí a maior desenvolvimento semanal, né? De 13 pontos percentuais. Então está se desenvolvendo bem a colheita. Vindo para o algodão, 100% da área plantada. Aqui eu deixei para a gente ficar um pouco melhor de ver o gráfico. Até vou deixar mais próximo aqui, fica melhor de ver. A gente pode ver que safra 25-26, comparado ao ano passado, ocorreu bem mais rápido a questão dos plantios. Então a gente estava seguindo meio desde o início aí, mais acelerado, então conseguiu se plantar mais cedo, na finaleira ali, entrando na média dos últimos 5 anos, porém a gente pode ver que provavelmente teve alguns períodos, como aqui e aqui, aqui mais só no início ali, em torno de janeiro, 13 de janeiro, que não conseguiu fazer muito plantio, mas logo depois acelerou muito rápido e conseguiu finalizar acima, podemos dizer na média aí dos últimos 5 anos, né? Mas melhor que ano passado, que atrasou um pouco mais os plantios. Vindo para a questão do desenvolvimento fenológico das lavouras, a gente tem a maior parte já das lavouras em formação de maçã, praticamente 70%, e vindo aqui na floração 20%. Então a maior parte das lavouras aí conseguiram ser plantadas dentro da época ideal e estão em ótimo desenvolvimento. Pegando por região, para ser mais específico, a gente tem Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, todos em 100%. Aqui a gente pode olhar mais, depois a gente vai disponibilizar esse relatório lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se tu quer participar, vai lá, nos segue, @CassianoAgro, @AgroDepende, e manda um direct dizendo que quer participar do nosso grupo, que tu vai ter acesso a esse documento. Mato Piba também, tudo plantado, e região aí sudeste também, tudo plantado. Certo, pessoal? Esse era o Prosa da semana, um episódio um pouco mais rápido do que a gente estava fazendo, um pouco mais estruturado e com relatório muito mais trabalhado, muito mais completo e rápido para tu ler, para tu ter disponibilidade. Então, participe aí dos nossos episódios, escute nossos episódios, compartilhe com um amigo teu. É sempre importante compartilhar para que o Agro Depende, o Prosa da Semana, chegue em mais pessoas, consiga também aí ter mais acesso à informação, tu nos incentiva a continuar desenvolvendo mais conteúdos, e tudo isso faz com que a gente consiga gerar cada vez conteúdos melhores, mais completos, e que vai deixar você mais informado. Então, vai lá, nos siga nas redes sociais, e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!